Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Na semana passada estivemos aqui a falar sobre a legitimidade para a propositura da ação de anulação do casamento e hoje falaremos um pouco sobre os prazos para a propositura da ação e também falaremos sobre a validade do casamento. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então falar um pouco sobre os prazos para a propositura da ação de anulação do casamento e também sobre a validade do casamento. Bem, em relação aos prazos para a propositura da ação, a lei fixa um prazo para o pedido de anulação do casamento, sendo que este prazo tem como finalidade salvaguardar o próximo ou o máximo possível a estabilidade do casamento, mesmo quando ferido de nulidade. Aqui o prazo varia conforme o grau de gravidade do vício do casamento, podendo este ser maior ou menor. Podemos encontrar então os prazos para a propositura da ação consignados no artigo 70 do Código de Família. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo. Artigo 70 do Código de Família, dentro da secção 3ª, tem como título prazos e o artigo tem como título anulação fundada na existência de impedimentos, na falta ou vícios da vontade ou na falta dos requisitos formais essenciais. O número 1 diz o seguinte: a ação de anulação do casamento fundada na existência dos impedimentos a que se referem os artigos 24, 25 e 26 pode ser instaurada. A linha A diz-nos o seguinte: nos casos de incapacidade por falta de idade núbil, por interdição ou inabilitação por anomalia psíquica ou por demência notória, quando proposta pelo próprio incapaz, até 1 ano após ter atingido a maioridade ou lhe ter sido levantada a interdição ou inabilitação ou de que a demência ter cessado, quando proposta por outra pessoa dentro dos 2 anos seguintes à celebração do casamento, mas nunca depois da maioridade, do levantamento da interdição ou inabilitação ou da cessação da demência. A linha B, nos casos da falta ou vícios de vontade, de condenação por homicídio contra o cônjuge de um dos nubentes ou de falta das formalidades essenciais, até 2 anos depois da celebração do casamento. A linha C, a qualquer tempo, nos casos de parentesco por laços de sangue ou por adoção em linha reta ou no segundo grau da linha colateral, e de bigamia, mas nunca depois de decorridos 2 anos da dissolução do casamento. O número 2, sem prejuízo do prazo fixado na linha C do número 1, a ação de anulação fundada na existência de casamento anterior não dissolvido não pode ser instaurada nem prosseguir enquanto estiver pendente a ação da anulação do casamento anterior. Então, podemos constatar aqui os artigos ou o artigo 70, em que faz menção aos prazos para a propositura da ação nas diferentes situações que já tivemos aqui a analisar, essencialmente referentes aos artigos 24, 25 e 26 do Código de Família. Em relação à validade do casamento, a lei permite que um vício de casamento possa ser sanado por factos anteriores ou posteriores à celebração do casamento. O artigo 73 do Código de Família
nos apresenta os casos em que é permitida a validação do casamento. Após essa validação, o casamento passa a ser considerado válido desde a data da sua celebração, ou seja, passa a ter efeitos retroativos à data da celebração do mesmo. Vamos então ler o artigo 73 do Código de Família. Este artigo está na secção 5ª e tem como título Validação do casamento, artigo 73, formas. Considera-se sanada a anulabilidade e válido o casamento desde o momento da celebração, se, antes de transitar em julgado a sentença de anulação, ocorrer algum dos seguintes factos. A linha A, se o casamento de menor não núbil, confirmado por este, perante o funcionário do registro civil e duas testemunhas, depois de atingir a maioridade. A linha B, se o casamento do interdito por anomalia psíquica, confirmado por ele e nos termos da linha anterior, depois de lhe ter sido levantada a interdição ou a inabilitação, ou tratando-se de demência, depois de fazer verificar judicialmente o seu estado de sanidade mental. A linha C, ser anulado o anterior casamento do bígamo. A linha D, se a falta de requisitos formais devido a circunstâncias atendíveis, como tais reconhecidas pelo Ministério da Justiça, desde que não haja dúvida sobre a celebração do casamento. Bem, podemos então analisar aqui nessas linhas dos artigos 73 os casos em que a lei, apesar de haver a existência de algum vício, não é? A lei aqui nos apresenta as situações em que poderá haver a validação destes mesmos casamentos. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos então a analisar um pouco sobre os prazos para a propositura da ação de anulação do casamento e também falamos sobre a validação ou a validade do casamento nos casos previstos pela lei. Na próxima semana falaremos então sobre os efeitos da anulação relativamente ao casamento putativo. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Estaremos juntos na próxima semana com o casamento putativo. Até lá, fique bem, cuide-se.